Oiê! A live de hoje é sobre saúde. Como evitar prejuízos e garantir seus direitos. E para esse papo, eu convidei uma especialista na área, a doutora Leslie Rey. Vamos ver se ela já está online. Meu nome é Daniele Bonfim, eu sou economista, educadora financeira e gestora de patrimônio. Eu te ajudo a aumentar e proteger o seu patrimônio. Deixa eu ver aqui. Ela aqui. Oiê, Oi, tudo bem? tudo bem e você? Tô bem, Daniele. Agradeço o convite aí para esse bate-papo, para entendermos melhor aí os impactos, né, na escolha do plano de saúde, os impactos financeiros. Imagina, eu que agradeço você ter aceitado esse convite. Eu que faço gestão de plano de saúde também. Falei, não, peraí, vamos proteger o cliente de todas as formas, né? Não basta só vender o plano de saúde. Eu quero que o meu produto entregue tudo e que o meu cliente saiba, através dos seus conhecimentos, o que que ele tem direito e se precisar pôr no pau, vamos pôr. Sim, é muito importante que muitas pessoas não se atêm, né, não sabem seus direitos e acabam sendo lesados. Então, a divulgação dos direitos é muito importante, né? Essa escolha consciente, saber o que pode, não pode. Felizmente, a gente vive num país de muitas arbitrariedades e abusividades. Verdade. Então, para quem não te conhece, se apresenta, por favor, doutora. Meu nome é Leslie, eu sou sócia, fundadora do escritório Prado e Reis, Sociedade de Advogados. Eu sou especialista em direito da saúde. Então, eu atuo aí com demandas envolvendo discussões com plano de saúde e SUS também, além de erro médico, tudo em prol do paciente. Boa. Isso é um reforço, né? O nosso cliente é o paciente, é a É pessoa o física. paciente, que tem muitos profissionais que atuam mais para a parte dos profissionais, né? E eu fico mesmo com a área que eu gosto, que é realmente preservar e lutar pelos direitos do paciente. Boa. Separei algumas perguntinhas aí para a gente orientar o bate-papo. Pronta? Prontíssima! Quais são os maiores riscos financeiros escondidos nos contratos de planos de saúde que a maioria dos pacientes não percebe até precisar usar? Muitas pessoas, o primeiro equívoco, eles não lerem o contrato, não observarem todas as cláusulas que englobam, porque é aí que vem a surpresa. No momento em que você mais vai precisar de um atendimento, você descobre que muitas vezes você fez um contrato com coparticipação, e é aí que você tem que custear uma parte do tratamento, e muitas vezes as pessoas não têm essa condição financeira, não sabia dessa parte. E é claro que hoje em dia a gente discute muito, mesmo nos contratos com coparticipação, uma cobrança abusiva, acontece muito. Né? Mas muitas vezes a pessoa não tem essa noção, nem que contratou com coparticipação, às vezes foi mais só pelo valor, tá? Ou ele sabe que tem a coparticipação, mas muitas vezes ele recebe uma fatura, né? Com valores ali exorbitantes, além do usual do mercado permitido. Sim. Exclusões contratuais, né? Existem vários tipos de contratos, aquela importância de ler, você saber o que você precisa, o que você está buscando no contrato de plano de saúde, qual é a cobertura. Então, muitas vezes as pessoas não se atêm e descobrem depois no momento que, não, eu peguei um só hospitalar, não, eu peguei só um ambulatorial, o meu não tem cobertura para a parte obstétrica. Então, assim, tem que se ater às cláusulas de abrangência para você não ter surpresas lá na frente também. Saber a região geográfica de abrangência do seu contrato, quais os locais, às vezes as pessoas não se atêm que aquele plano de saúde não atende em determinado local, clínica, que aquele profissional que ela gosta não está vinculado ao plano de saúde, porque ele não olha lá aquela lista, né, da rede credenciada, região de abrangência, e quais tratamentos disponíveis em cada local também, isso é muito importante saber, né?
Sim. A questão muitas vezes não se atém aos reajustes anuais, reajuste por faixa etária. Então, às vezes, contrata e não tem essa ciência de que vai ter esses reajustes, né? Então, é importante para o planejamento você saber quando que vai ter o próximo reajuste, seja por faixa etária, seja a questão do reajuste anual, tá? Então, é muito importante. Abrindo só um parênteses assim, que também é passível discutir os reajustes, muitas vezes eles vão além da tabela, então a gente consegue também fazer essa análise quando a gente recebe aí uma fatura, de repente, um mês um valor no outro, que normalmente eles não dão uma justificativa, né? A gente sabe que é um reajuste anual, mas eles não dizem os índices, não explicam claramente, né? Uhum. E aí você tem, às vezes, duplica, triplica o valor. Então, é possível também fazer essa análise, mas as pessoas têm que previamente ter ciência disso, né, que acontece. Carências, muitas vezes a pessoa contrata o plano querendo fazer algo, mas não se atém às carências do plano, que é normal, tem a ANS regula esses prazos, então para todos, para consulta, tratamentos, procedimentos, internações, tem um prazo estipulado pela lei, e com a ressalva do que for urgência e emergência, que aí não afasta a carência, mas muitas vezes as pessoas não se atêm a isso. Aí, mas eu contratei porque eu queria fazer um procedimento tal, não é ativo que tinha carência. Então, é uma outra coisa. Aí ela vai precisar desembolsar para fazer isso, porque ela não olhou aquele prazo de carência, ou vai ter que aguardar, né? Então, esses são os principais, assim, detalhes que eu vejo que muitas pessoas não se atêm e acabam tendo prejuízos financeiros ali, porque não observou e aí vai ter que, muitas vezes, ter que arcar. Um outro detalhe também é que às vezes se fala muito, né? Tem alguns contratos que têm a opção de livre escolha do profissional para fins de reembolso, de consultas e tudo mais. E as pessoas acham que todos os contratos têm isso. Não, se você quer com este tipo de cobertura, você tem que ver se tem. Porque depois passou pelo profissional, e aí você vai lá fazer a solicitação e aí fala, ah, mas eu achei. Então, assim, também tem que ver. Tem que saber qual que é a sua ideia, né, no momento de contratar. Desenhar tudo que você quer, tudo que você espera do plano, e aí você vai atrás. Não, e eu tô muito tranquila agora com as suas respostas, porque eu falei, não, isso aí eu faço pro cliente. Então, Vou infelizmente, muitos fazer. profissionais não fazem. Isso é a escolha de um bom profissional. A gente sempre tem que fazer uma boa escolha de saber uma pessoa que vai nos orientar, quando você mesmo não sabendo, vai falar, ó, você precisa saber disso, 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 para não ter surpresas. Sim, essa que assim, eu quero um plano de saúde, aí passa a idade. Onde você mora? Tem algum hospital que você gosta? Que eu vou ver qual que cobre. E aí eu ainda mostro, né, a tabela assim, com coparticipação, sem coparticipação e o limite. Bem isso, porque a gente consegue o acesso à tabela, né? Sim, Assim, sim. mas com coparticipação vai vir uma paulada no mês que vem. Falei, tem um limite, é até tantos reais, é até X%. O problema é Então, quando a sem pessoa não sabe surpresa. nem que vai ter, né? Aí ela que ela toma um Nossa, susto absurdo. aí, aí é a pessoa que vendeu para ela. Infelizmente, a gente escuta cada uma. Você já trabalha com isso, né? Trabalha muito com migração de plano, deve ouvir, né? Ah, não sabia Sim, disso, não sabia disso, não me falou disso. Infelizmente, acontece muito, né? A gente sim. tem que estar alerta ali sobre os nossos direitos e também sempre estar procurando ali contratar com pessoas que entendem do seu produto, com que trabalham, né? Isso é essencial. Sim, até essa questão do subiu muito o plano. Porque às vezes, para atrair o cliente, o plano tá com preço bacana. Sim. Aí passou 12 meses, o plano já vira uma pedra no sapato. Aí fala, a gente troca. Porque quando a gente faz a transferência, não tem a carência por É conta a da carta, portabilidade. a carta de permanência. Uhum. Então eu consigo reduzir de um plano para outro por conta desse reajuste. Isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem, mas é que é muito importante para a questão de gestão financeira, né? Você saber Sim, dessa portabilidade, que infelizmente é isso, o chamariz sempre é esse, ó, vem para cá que meu valor é tal, sim. né? E aí a pessoa vai ali para uma promoção, alguma coisa assim, e aí no aniversário do plano, enfim, aí tem aquele reajuste ali, ou ela também não se teve a mudança de faixa etária, enfim, tá? E aí tem aquela coisa. E essa questão da portabilidade, da possibilidade de fazer, né? Eu acho que foi uma mudança assim, muito positiva.
que abriu assim bem a questão da concorrência, a pessoa não tem aquele medo. Poxa, tenho plano de saúde há 20 anos, eu vou trocar agora, eu vou perder tudo aquilo, Não período vai. não. Né? E aí, na hora da portabilidade, ver tudo que está incluso, analisar tudo certinho, que não tem prejuízo. Sim. E aí é por isso que eu falo que é uma solução financeira o plano de saúde, né? Sim. Porque você consegue se organizar e você não precisa ficar amarrado, não precisa casar com o plano. É. A gente vai achar um plano semelhante e você vai pagar menos. Isso, tem muitos planos, a maioria tem os mesmos patamares, a mesma rede credenciada, né? E aí é o bom que você consegue se organizar, porque os ajustes, eles aumentam bastante, né? E assim, Sim. há muitos, infelizmente, acham que a gente tem que sobrepesar, né? Uma questão de economia ter um plano de saúde, porque é caríssimo o atendimento médico. Eu falo assim, gente, a questão maior é no momento de uma internação, de um procedimento cirúrgico, uma diária de uma UTI é caríssimo, entendeu? Então, é nesse momento que a gente fala, nossa, eu não tenho plano de saúde, eu não E tenho. nem seguro de vida. Tem 10 seguros de vida e não tem um de plano de saúde. E tem muitos planos de saúde bons no mercado hoje em dia, né? Que sérios, né? Tem uns que não são, tem outros. Eu acho assim, é um investimento que vale a pena fazer, porque saúde eu acho que é tudo, né? Para nós. Se a gente não tem saúde, a gente não tem nada. E é onde as pessoas acabam se afogando em dívidas, porque né, não estava esperando, são custos altíssimos. Eu estou até com uma cliente que, o caso dela, é negativo em devida, né? Mas o hospital vai emitir uma fatura de 150 mil por uma internação na UTI. Misericórdia! E ela não tem seguro de vida que cobre internação. Não, ela tem. O plano de saúde fez a Ah, negativa indevida, né? Então dá para discutir. Mas eu digo assim, por um exemplo, né? Imagine se ela não tivesse a possibilidade ainda de discutir como que seria. Ela falou, de onde que eu vou tirar 150 mil? Porque na hora que você está precisando, é óbvio que se você vai falar, pode ir interna, depois eu sim. vejo. E É, aí, quando vira uma bola de neve, né? sim. Teve uma cirurgia que eu fiz, que eu tinha dois planos de saúde, uma pela empresa, uma pela família. E da família, não. O médico falou assim: quando você estiver se rastejando de dor, eu te opero. E eu com endometriose profunda. Falei, Gente. E é tá. uma dor absurda. Então, graças a Deus eu não tinha dor. O Ah, meu, não. eu fui investigando, sabe assim, dá uns exames aí pra eu fazer aqui e tal. E aí eu achei. E, e aí eu comecei a pagar médico particular pra achar um médico que aceitasse fazer minha cirurgia. Sim. Até que um médico falou: ah, vai ser 30 mil. E beleza. Eu falei: tá. Como eu já tinha um planejamento, falei: posso tirar da reserva financeira, como eu posso vender meu carro. Mas e quem. Eu até fiz um vídeo no YouTube, no meu canal, pra falar disso. Falei: e quem não tem carro pra vender? E quem não tem reserva financeira? Sim. Eu podia ter obrigado o plano, mas eu não sabia que eu podia ter obrigado o plano. Uhum. Então, é a importância de saber seus direitos. Então, aí eu achei um outro médico pelo outro plano que eu tenho, que eu Uhum. tinha na época, no caso. Fui operar em outra cidade. E aí você tem depois, né, acesso aos relatórios, às notas. Sim, prontuário Ficou mais do que médico, tudo. 30 mil a minha cirurgia. Então. É o que eu falei, é caríssimo. Então, ele vai desestruturar todo o seu planejamento financeiro. Muitas vezes a pessoa Sim. não tem, nem tem. Né? Você ainda poderia ali utilizar, se fosse um caso de extrema urgência, emergência, vender carro, mas muitas pessoas não têm isso. E aí é o que. Eita, peraí. Eita! Calma. E é muito isso mesmo. E na época eu não tinha seguro de vida, porque como boa brasileira, não tinha essa consciência. Eu falei, Uhum. cara, hoje com a consciência que eu tenho, sabendo o que eu sei, eu falei, se eu tivesse um seguro de vida na época, eu não ia me preocupar nem com reserva financeira e nem com venda de carro, mesmo que o Sim. plano de saúde, né? Só que agora a gente sabe que tem que ter seguro de vida, tem que ter o plano de saúde, e se ainda assim der ruim, tem a doutora Leslie Para entrar para com ação judicial. entrar com ação judicial e fazer valer os direitos. Esse E seguro aí, é muito bacana, porque ele dá um auxílio no momento que a pessoa mais precisa. Por exemplo, eu tive um problema agora familiar também,
E esse valor ajudou muito, porque acabou que teve uma negativa do plano para discutir depois, mas é aquela coisa da urgência, né? Você precisa, Sim. naquele momento, você está focada na sua saúde. E aí esse valor deu esse suporte aí nesse momento para fazer com tranquilidade, porque assim, a gente não tem emocional, quando a gente descobre um diagnóstico grave, não tem emocional estrutura para ficar lidando com burocracia de plano. A gente fala, tá, É eu vou desesperador. Vou resolver, eu preciso, é minha saúde que está em risco, é com isso que eu vou focar minhas energias agora, e vai, né? Quem consegue dar um jeito, se vira aí, né? Muitos acabam não conseguindo, e aí por isso é tão importante esses esclarecimentos, né? Para deixar Né? claro todos esses direitos. Sim, fazer um planejamento. Bom, deixa eu para a próxima pergunta, senão a gente vai. Vai se empolgando aqui. É um tema É, muito vasto, né? sim. E também porque a gente acessa muita gente, né, com a internet. Então, pode ser que alguma coisa que a gente lembre, a pessoa fala, putz, eu tô passando por isso. Ou, caramba, tem como eu evitar tal coisa. Porque não é e se, é quando. É isso mesmo. Quantas pessoas a gente conhece que tem uma doença grave, que precisou fazer um tratamento e, tipo assim, né? Bom, deixa eu te fazer a próxima pergunta. Aqui, ó. Quando uma negativa do plano de saúde pode virar um prejuízo gigante para a família? E em quais situações o paciente tem direito de exigir cobertura imediata? A primeira pergunta você já respondeu. A gente meio que já foi ali batendo um papo, já foi respondendo isso, né? A Sim. gente tem casos de negativas que não podem acontecer em casos de urgência, emergência, né? Questões de. Eles alegam de forma arbitrária, a gente tem as justificativas que normalmente eles costumam alegar, né? Primeiro, está em período de carência, muitas vezes não está quando é urgência, emergência. Eles dizem que não está no rol da ANS, né? Mas tem lá os casos em que é possível, mesmo não estando no rol, você conseguir a cobertura, mas muitas vezes está no rol e eles falam que não está, né? Muitas vezes as pessoas não sabem como olhar, não sabem, que rol é esse, né? Que Mas rol é esse? Que índice é esse, doutora? Você falou é também do índice do reajuste. A ANS isso. A divulga ANS, ela que regula, tá? Deixa eu só ver em aqui que o Agência negócio Nacional de tá. Saúde. Isso. Deixa eu só ver aqui que o negócio meio desestruturou aqui. Tá. Acabou a bateria e ele não quer ficar preso. Só um momentinho aqui. Deixa eu tentar colocar em outro lugar. Deixa eu olhar os O site comentários. da ANS, vamos ver se eu consigo assim. O pessoal entrando para a live, achei que tinha algum comentário. Aqui. Podem mandar perguntas, gente. Depois eu vejo. Pronto, acho que tá certo agora, né? Então, no site do Gov tem lá a parte da ANS e lá ela vai estipulando, tem todas as resoluções, mas aí fica mais burocrática, mais para quem lida com isso. Mas tem lá, se você digitar rol de prazos para atendimentos, vai vir lá listado de consultas, os tipos de consultas, procedimentos. Tem lá a parte do reajuste também, é que vai ficar mais difícil da pessoa pesquisar, né? Porque vai vir índice, tem também a questão da classificação do contrato, mas assim, é possível nos casos específicos de reajuste você consultar, viu que o valor foi muito exorbitante, tá, saltou um ano, teve um tipo de reajuste, no ano seguinte veio aquela coisa surreal, você pode consultar um profissional que ele vai fazer lá o cálculo específico e te falar se está dentro dos índices permitidos ou não. Mas é a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que regula aí os planos de saúde no Brasil. Sim. Tá? E aí eles falam de análise interna, eles falam que vão analisar também, é um caso que acontece muito e muitas vezes demora muito. E lá nesse próprio, na ANS, tem lá os prazos que eles têm que dar de resposta. Você fez uma solicitação de uma cirurgia. Tem lá o tipo de cirurgia, você vai conseguir saber se é letiva, qual que é o prazo, 21 dias úteis, eles têm que te responder. Se for para pacientes oncológicos, tem uma data diferente por causa da gravidade, da urgência, né? Se tratamento é uma cirurgia, por exemplo, de sofreu um acidente, é uma cirurgia de urgência e emergência, o atendimento tem que ser imediato, já não precisa seguir esses prazos. Então, lá vai estar uma base, né? De todos esses prazos certinho para saber se ele está seguindo ou não está seguindo.
Mas Uhum. consultar sempre um bom profissional auxilia nesse processo ali. Você até me lembrou de um caso próximo aqui também. O cliente não tinha seguro de vida, teve e tem um plano de saúde há muito tempo, que é aquilo que a gente estava falando, né? Teve um descolamento de retina, foi no Hospital dos Olhos, sexta-feira. Eles falaram, segunda-feira você tem que operar. Pediram lá a autorização do plano, nada do plano da Sinal, nada do plano da Sinal. Ele fez, comprou um anel lá que, tipo, o hospital falou, ó, se o plano, se for pelo plano, eles vão colocar um negócio que não é o melhor, mas esse aqui não sei o quê, nananana. Moral da história. O cliente se descapitalizou, fez a cirurgia, foi lá nos retornos e ainda assim o plano não tinha dado a resposta. Passou mais de 30 dias. Posso falar para É, ligar para você, né? pode falar, a gente faz essa análise. É, aí é muito importante quando a pessoa está diante desse descumprimento de prazos, né? A gente guardar, a gente pediu cópia do prontuário médico, já que ele passou por procedimento cirúrgico, né? Já adentrando ali na parte da documentação, é, o relatório, a questão da negativa por escrito ou do protocolo, porque muitas vezes o plano, ele não responde que não, ele simplesmente não responde, mas isso também é considerado uma negativa. Mesmo ele não respondendo se passou do prazo, é uma negativa. Então, você ter o número do protocolo ou você ter a própria negativa ali. Se for por ligação, você anota o número do protocolo, o nome do atendente, a hora que Uhum. falou também. Tá? O contrato do plano também precisa saber ter separado para poder ver, comprovar no processo, né, a abrangência, a cobertura e tudo mais. A gente sempre junta ali alguns comprovantes, os três últimos, comprovante de pagamento do plano, só para demonstrar para o juiz ali que o plano está ativo, não é caso de inadimplência, né? As notas fiscais dos custos que ele pagou, exames, prontuários, tudo que esteja relacionado à doença. Se a gente estiver diante de uma situação de urgência, emergência, vai estar nessa documentação comprovando que era o caso e que já ultrapassou o prazo se fosse ali de atendimento imediato. Se fosse de uma cirurgia eletiva, a gente também estaria ali demonstrando que passou do prazo também. Então, Sim. vai estar lá nesses documentos, no relatório médico, no prontuário, vai ter todas essas informações dizendo a natureza da cirurgia, a gravidade do quadro e todos esses documentos, contrato, vínculos com o plano de saúde, né? E os custos. Então, guardar todos esses documentos são imprescindíveis para uma ação judicial. E além do reembolso, é possível algum dano moral? É possível. Né? Nas ações, na grande maioria das ações, a gente sempre pede dano moral, porque a gente está ali diante de uma situação angustiante, de uma negativa no momento de fragilidade. Muitas vezes a negativa ela gera, infelizmente, ali um agravamento do quadro, porque não recebeu aquele atendimento naquele momento, né? Nem todo mundo ali vai conseguir ter uma forma de custear na forma particular de forma rápida. Alguns podem conseguir particular, mas demorar um tempo, e outros vão para a fila do SUS. E aí você vai ver, já está lá na fila do SUS 2, 3 meses, né? E aí você tem um agravamento do quadro, fora o abalo psicológico, né? Tem tudo isso. E aí Sim. cabe sim na própria ação o dano moral por todo esse transtorno, né? Toda essa situação que o plano te colocou. Perfeito. Tá vendo, né, gente? Liga pra ela. A terceira pergunta você também já respondeu. Você tá muito rápido, doutor. Tá lendo meus É pensamentos. porque o assunto ele é tão assim, tudo muito interligado. Aí, naturalmente, quando você fala de um caso, você já vai adentrando no próximo tópico. Minha pergunta era: quais documentos ou provas uma pessoa precisa guardar para se proteger legalmente caso o plano de saúde negue um procedimento importante? Beleza, você respondeu. Mas e se a pessoa não tem plano de saúde e ela tem que ir no público? Uhum. Porque a gente vê que muita gente fica numa fila, vez ou outra, um governante vai lá, faz um multirão
Sim. Existem também os prazos no SUS, caso de urgência, emergência, você também consegue entrar com ação judicial, conseguir liminar para que o município, o estado, a União, dependendo do que for vinculado, se é uma cirurgia, se é uma medicação, disponibilize, tá? Então, o relatório prontuário médico, ele é essencial para todos os casos, tanto para SUS como plano de saúde, que é o que vai demonstrar o que você precisa, a urgência e a gravidade. Tá? Então, é possível também no SUS você conseguir eliminar para conseguir um atendimento ali imediato, se é um caso de urgência e emergência, se tá, de repente está ali na fila de espera, mas teve um agravamento. Então, não, mas eu já estou um tempo aqui esperando. Tá, mas seu quadro era antes, quando você estava esperando. Aí, por causa de desenvolver uma outra situação, uma outra doença, desencadeou uma piora do quadro. Então, nesse momento, demonstrando o agravamento, você também consegue judicializar. Certo. E, por exemplo, quando tem falta de medicamento na UBS? Então, você também consegue entrar judicialmente. Se o seu tratamento não pode ser interrompido, é um medicamento de uso contínuo, você vai lá e entra judicialmente e fala: olha, o município, o Estado, enfim, a União, não se ateve por questões burocráticas, gestão ali financeira, deixou para lá, não comprou, não repôs a medicação, enfim. E aí você entra judicialmente demonstrando, comprovando seu estado de saúde, a necessidade daquela medicação e que não tem. Demonstra ali que te deram, falaram que não tem disponível, que não tem previsão de chegar, enfim. E aí você também entra judicialmente para conseguir a medicação. Certo. Gente, então eu espero o remédio acabar para você ir comprar. Porque, né? É bom, assim, se você está diante de um quadro, assim, muitas vezes os médicos, dependendo da situação, de que realmente não pode ter um intervalo, eles dão as receitas maiores de tempos em tempos para justamente, se acontecer de estar chegando, carregando, a pessoa consegue esperar, e se a gente falar de um prazo de uma semana, duas, três, quatro. Então, é tudo questão de planejamento, né? É sempre bom também o médico estar atento a esses detalhes, de pode haver demora, de repente fazer uma solicitação de medicação, já pega uma quantidade maior por um período, né? E aí antes já emite outro para ela conseguir ir lá fazer a medicação, justamente para não ficar sem. Então, faz esses ajustes ali, essa análise. Porque tem doenças, né? Em que 2 dias sem a medicação, ela pode ter ali um agravamento do quadro muito grande. Muitas doenças você não consegue nem recuperar, né? Depois, são doenças progressivas, enfim. Então, esse acompanhamento, né, do profissional médico e saber desses detalhes também é muito importante. Sim. Acompanhar de perto para não faltar. E aí você me lembrou de um caso que aconteceu muito próximo a mim, de medicação de alto custo, porque eu lembro de algumas notícias assim, tal governante aumentou a quantidade de medicação para doenças raras e tal, tal, tal. Outro foi lá e reduziu, porque são medicações importadas, medicações de alto custo. Também cabe? Então, a gente teve um julgamento recente, né, do STF que listou algumas regras, tá? É possível ainda você conseguir medicações, no entanto, criaram algumas etapas ali que você tem que comprovar para você conseguir essas medicações hoje em dia, né? Ficou Tá. suspenso, salvo engano, foi ano passado que o STF decidiu. A gente está passando por um momento de muitas modificações na área da Muitas. saúde, tá? Aí Tanto com de tudo que é. relações aos planos de saúde quanto ao próprio SUS, né? Depois da Covid, que houve uma questão de uma procura muito alta aí pelo sistema de saúde, meio que eles falam que teve um rombo, né? Então, que precisam equalizar as contas e tudo mais. E aí houveram muitas ações judiciais, tanto da União, né, quanto dos próprios planos de saúde, tentando criar alguns, limitar, reduzir, né, direitos ali, ou tentar dificultar um pouco o livre acesso a tudo. Então, hoje em dia, tem algumas regras, tá, que você precisa estar observando, o tipo de doença, se tem que ver vários critérios, se tem registro na Anvisa, se a medicação ele tem prescrição para aquela doença específica, se ela está em fase experimental, se foi incorporada, se não foi, tem vários requisitos que você precisa observar para conseguir esse acesso. Não é impossível, tá?
ele só criou ali umas etapas, então a ação precisa ser mais detalhada, mais criteriosa. Então, aí é agora que é muito mais importante você procurar um profissional que entenda e seja especializado em direito da saúde, para ele, porque é quem vai estar acompanhando essas modificações de perto, né? Para que quando você for precisar entrar com uma ação, você tenha êxito de fato. Certo. Nossa, esclareceu muito. E deixa eu te falar, algumas pessoas, por conta dessas doenças, elas recebem algum tipo de benefício. Entra dentro da área de benefício ou entra na parte de saúde? Dentro do direito? Olha, a gente tem vários benefícios, tá? E aí eles fogem um pouco do direito da saúde. Ele pode Tá. ter direitos previdenciários, né, com afastamento, aposentadoria. Você pode ter benefícios tributários, isenção de PVA, isenção de imposto de renda. Dependendo do. Aí você vai para regras, dependendo da doença. Pode ter regras específicas no município, pode ter regras específicas no estado. Então, vai verificar a doença específica para você conseguir fazer um levantamento de tudo que conseguiria se enquadrar de benefícios. Às vezes é um levantamento de fundo de garantia, às vezes é essas isenções tributárias, às vezes é benefício assistencial. Então Uhum. depende, tem roles de doenças assim para várias coisas, mas se a gente está diante de doenças graves, é muito importante a pessoa ir atrás, fazer esse levantamento, buscar, porque às vezes ela não sabe e ela tem um benefício assim que vai auxiliar tanto financeiramente ali, né, seja por receber um valor adicional ou ser deixando de pagar algo, né? Sim, sim. Eu penso também nos menores de idade que ainda não acessaram o mercado de trabalho, porém já nasceram com algum tipo de limitação real. Porque hoje a gente tem, né, muita coisa. Ah, você não pode falar porque é capacitismo. Mas eu conheço muita gente que realmente não tem saúde para trabalhar. Né? Tem alguns benefícios, como isenção, às vezes você está diante de uma criança que precisa de um transporte, você pode conseguir isenção de IPVA, você pode conseguir ali a isenção para compra do veículo, comprovado, você faz todo o processo administrativo ali. Aí vai regras de estado para estado. Às vezes você pode ter que comprar o carro no veículo no nome da criança, às vezes pode ser no nome do pai, aí tem que estudar a doença, o estado, as regras específicas para dizer qual que seria a estratégia adotada. Perfeito. Para quem está planejando o futuro financeiro, quais cuidados jurídicos devem ser tomados ao escolher trocar ou revisar um plano de saúde? Isso é muito importante. Além de ler, né, que eu já abordei ali no primeiro tópico, é muito importante. Eu acho que é indispensável você fazer uma pesquisa da operadora, sabe? A gente tem muitas no mercado, mas nem todas são idôneas. Então, vai lá, do mesmo jeito que você vai pesquisar quando vai comprar uma roupa, um produto pela internet, você vai lá no Reclame Aqui, vai lá pesquisar sobre a idoneidade dessa empresa, dessa operadora, Sim. verificar. Infelizmente, a gente tem algumas que têm um histórico muito alto de negativas abusivas, a gente tem aquelas que têm dificuldade na autorização de planos. Então, faz essa pesquisa, porque ela já vai te evitar fazer contratações com planos que são ali, que vão te dar dor de cabeça, é aquela coisa, né? Você vai ter direito, você vai poder discutir, mas a gente está envolvendo saúde, é no momento que você precisa daquela coisa imediata. Então, enquanto você conseguir fazer esse levantamento para tentar, não que vai ser todos, nenhuma operadora não existe, tá? Nenhuma operadora que não tem processo, todas têm. Mas você vai conseguir contratar uma que você vai ter menos problemas, né? Menos abusividades, né? Então, esse é o primeiro ponto, você pesquisar antes de fazer essa troca, a idoneidade da empresa, depois ler muito, entender o que você busca, e aí você vai ler o contrato para ver se ele atende todas as suas necessidades. Um ponto muito importante às pessoas é a das doenças pré-existentes, né? Saber se você, quando você faz a declaração ali da doença pré-existente no momento da contratação, enfim,
que tem a cobertura parcial temporária, né? Então, muitas vezes as pessoas não sabem disso. Ela é válida, essa cobertura, dependendo ali, a gente pode ter uma limitação durante um período, mas essa limitação é da doença. Por exemplo, eu não vou conseguir receber medicação ou fazer cirurgia ou tratamento daquela doença, mas eu vou receber de todas as outras. Então, também tem que se saber ali no momento de declarar se está contratando, se existe doença, para você saber que você não vai poder receber tratamento daquilo por um período, até por questões financeiras, né? Estou querendo contratar justamente para poder fazer os procedimentos, tratamentos pelo plano. Mas se você tem uma doença pré-existente ali no momento da contratação, você tem que ter essa ciência desse período ali. E aí, aquilo que eu também mencionei no primeiro tópico, você saber a questão dos reajustes de faixa etária, né? Saber fazer os comparativos de valores de plano, né? Para você ver se cabe no orçamento. Rede credenciada, para você saber se atende a área de abrangência geográfica. Isso é muito importante. Se tem alguma exclusão específica, questões da carências, coparticipações, todos aquelas informações lá do primeiro tópico, repete aqui nesse momento que você tem que fazer essa análise, se vai ter alguma incidência do que tem, do que não tem, né? Já que a gente está falando ali de escolher, revisar ou trocar, né? São três hipóteses. Então é sempre importante, porque isso vai trazer impacto financeiro lá na frente no momento que você precisar. Vai, vai. E é muito triste, né? Porque, por exemplo, eu atuo nesse planejamento financeiro com as soluções. Aconteceu assim, é que agora eu não posso fazer um plano, porém eu precisava fazer um plano, porque a fulana vai precisar fazer uma cirurgia vascular, tal, tal, tal. Cirurgia vascular, ela dá para se programar. Então dá para você esperar a carência. Uhum. E aí, tipo, espera aqui, espera aqui, espera aqui, para não fazer o plano. Não fez o plano. Passou a carência. Ela descobriu uma doença grave. E aí, não adiantava fazer o plano naquela hora, porque ia entrar outra carência. Eu falei, tá vendo? Se você tivesse feito naquela hora, é questão assim, saúde. Quanto custa a sua saúde? Enquanto você tá É. saudável, você não se preocupa. Mas na hora que ela fala assim, oi, cheguei, É assim, plano de saúde é igual um seguro de carro. Apesar que plano de saúde a gente ainda tem aqueles exames anuais que é muito sim, importante a gente para cuidar da saúde sempre fazer, check-up, né? né? Mas assim, é uma coisa que a gente não quer ficar usando, vamos dizer assim, é só uma segurança para você, no momento que te for necessário, por exemplo, um diagnóstico de uma doença gravíssima, um câncer, alguma coisa, que são doenças num custo muito elevado de medicação, de procedimentos no tratamento, profissionais que envolvem, a gente tem muitas doenças que envolvem uma gama de profissionais, né? Multidisciplinares ali para fazer aquele acompanhamento. E aí acaba ficando inviável você conseguir suportar financeiramente, assim, você tem que ter uma condição financeira muito, muito, muito bem, assim, estruturada, Na porque, maioria, e contando que muitas vezes a gente está diante de doenças, que não são doenças, vai lá, faz cirurgia e cura, a gente pode estar diante de doenças de degenerativas, tratamento, doenças né? crônicas, que assim, é com acompanhamento para não piorar, para não agravar, então não é curto, é a longo prazo, né, para o resto da vida. Então, infelizmente, a gente não conta com isso. Eu até fiz uma palestra no Outubro Rosa, a gente fez bastante palestra, trazendo a conscientização dos exames anuais, de Sim. fazer. Ninguém quer ter um diagnóstico de câncer, tá? Mas muita gente evita fazer o exame, falando, mas se eu. Mas quanto antes você souber, né? Melhor. Maior a sua chance de tratamento. Então, é importante você ter um plano de saúde para fazer os seus exames anuais, obrigatórios e regulares. E também, se for descoberto uma doença, de você ter esse suporte, esse amparo, né? Porque, infelizmente, todo mundo acha que vai acontecer com o vizinho, vai acontecer com o outro. Mas não, a doença bate na nossa porta. Todas as situações, a gente está aí vivo, né? Então, nós estamos suscetíveis a todas as situações. Não só o vizinho, não só o conhecido. Então, é muito Exatamente. importante se prever, se precaver e ter esse olhar, né? Diferente, como um investimento, de fato, né? Investimento em você, na sua saúde. Sim. E deixa eu te perguntar, o que aconteceu também?
E aí ficou aquela coisa, troco ou não troco? Sabendo que você está em um tratamento ou que você tem uma cirurgia para fazer, mas você está adiando, sabe-se lá Deus por quê. Aí o convênio reajustou e explodiu. Compensa trocar de convênio na portabilidade, sabendo que você não, entre aspas, não vai ter carência, ou compensa aguardar um pouco nesse convênio sem trocar para fazer o que você tem que fazer e depois trocar? Depende muito da análise da pessoa. Às vezes, ela primeiro ela tem que saber, eu vou trocar, mesmo que não tenha carência, por exemplo, vou pegar, consigo fazer essa portabilidade. Mas vai te atender aquele profissional? Ele está lá incluso naquele plano? Aquele local de tratamento está incluso? Que às vezes não vai estar, e aí você não vai conseguir continuar naquele local. Então, primeiro ponto, você tem que saber se está disposto. Segundo ponto, o reajuste explodiu. Vamos ver, de repente, é um caso de uma ação ali de um reajuste abusivo, no qual você consegue discutir e manter o seu próprio o plano atual e reajustar, sabendo que você consegue ali numa ação revisional reaver os valores que você pagou a mais, né? E também é plenamente possível também discutir um possível dano moral nessa ação também. Então é muito do que a pessoa, naquele momento, ela acha melhor para ela. Analisar, continuar naquele plano, verificar a viabilidade de uma existência de um reajuste abusivo, ou é trocar para outro. É muito pessoal, é uma decisão muito pessoal, né? Então, é a avaliação de cada um. Às vezes a pessoa não quer ter essa preocupação naquele momento de ter que procurar outro, não quer, não tem tempo, não tem disposição emocional para fazer esse tipo de procura. Então, vai caso a caso dela saber o que seria melhor para ela. Não tem uma receita de bolo, assim. É Certo. muito individual. A gente tem muitas categorias, né, de contratos. Então, isso assim, é tão vasto, né? Às vezes as pessoas também não têm ciência que existem muitos tipos de contratos. Que aí é difícil você falar de uma forma, assim, que vale para todos. É. Tem, Né? tem muitas empresas e nesse caso eu só oriento as grandes, né? Tem umas que eu falo assim, gente, eu nunca ouvi falar. Aí eu nem coloco. É. Mesmo que o preço esteja assim muito baixo. Eu falo, ó. Que às vezes ela fala assim, tem o mais barato? Eu falei, tem, mas não Aquela conhece. coisa, né? Não adianta você também pagar no momento que você precisar, você não vai ter aquele suporte. Às vezes é É. barato, mas é uma rede credenciada minúscula, o local não é tão vantajoso para ela, abrangência geográfica, não vai ter os locais que ela quer fazer o tratamento, que são referência. Tudo bem, existem vários viés de discussões, né? O direito Aham. da saúde, assim, como eu falei, não é uma receitinha de bolo. A gente analisa caso a caso, contrato a contrato, a situação, para a gente conseguir uma solução para aquele caso específico. Porque tem muitos requisitos, muitas possibilidades dentro dos contratos ali para a gente conseguir. Mas é muito importante a gente ter isso em mente também. Não adianta contratar um que você já sabe que não vai te dar o suporte necessário. Por isso que eu falei da importância de fazer uma pesquisa de mercado da operadora. Mas que vai entrar com uma ação judicial. Mas e o desgaste de ter que entrar com ação judicial no momento que você precisa tanto daquele atendimento, né? E quando a gente contrata o plano, a rede credenciada tá linda e no meio do caminho descredencia. Por exemplo, Acontece muito. no meu caso foi tranquilo porque era só uma consulta oftalmológica. Mas eu já vi gente, tipo assim, tava pra parir um mês antes, o plano falou, não vou atender mais esse hospital, não vou cobrir mais esse hospital. Aí ela falou, tá, e agora? No meu caso, eu Existem, fui fazer existem a... algumas teses que podem ser utilizadas ali. Primeiro, o plano tem que avisar, a maioria não avisa, que não vai, a pessoa descobre do nada. Eu Descobri, cheguei vou lá lá e falei, passar na claro que cobra, consulta, eu fiz pelo aplicativo. oxe, descobre que é a mesma coisa, eles cancelam também e esquecem de te avisar. Você vai passar na consulta e fala assim, mas seu plano está cancelado. Eu falei, mas quando cancelou? Acontece muito, infelizmente. Ele tem que te avisar. Ele pode se credenciar, mas ele tem que substituir por um outro. De mesmo renome, mesmos atendimentos, mesma qualidade, tudo mais. E dependendo da situação do descredenciamento, a gente pode, dependendo da situação, por isso que eu falo caso a caso,
Pode-se ter um vínculo, pode ser um tratamento que vá prejudicar, colocar em outro, transferir para outro local. Então, você pode, numa ação judicial, discutir a questão da permanência naquele local. Então, são muitos detalhes, né? Cada caso é um caso. A gente vê muito isso em clínicas que fazem atendimento para autismo, né? Que estão sendo muitas empresas descredenciadas. E aí você está lá com a criança que faz aquele acompanhamento ali com a equipe multidisciplinar há anos, já está. E aquilo vai causar um impacto, um retrocesso no tratamento. Então, tem toda essa questão de pedir o vínculo, né? Mas o que a gente vê na grande maioria é que eles descredenciam e não colocam outro no local. E aí você fala, tá, mas eu vou ser atendido por onde? Né? É onde saber seus direitos. Se ele não trocou por outro, você vai fazer lá a solicitação. Preciso, me indique quais são os profissionais que eu preciso fazer atendimento. Ah, não indicou? Eu vou fazer particular, então, já que você não está me indicando, e depois eu vou pedir o reembolso, porque você não disponibiliza profissionais. Sendo que é da sua obrigação disponibilizar. Não é só cancelar. Você tem que disponibilizar outros profissionais, né? Senão ele vai poder sofrer depois de ter que fazer o reembolso integral. Perfeito. São muitos detalhezinhos. Sim. E antes de a gente finalizar, Passou rápido? muito! Quem assistiu até aqui, comenta. Hashtag saúde pra gente saber. Eu vou pedir pra você falar os seus contatos pra quem quiser entrar, te procurar. E vou dar uma olhadinha aqui, que eu tô sem óculos. Se tem comentário. Tá. Mas pode falar aí, como que a gente faz pra te achar? Eu tenho o meu Instagram, que eu posto muito conteúdo lá no Instagram pessoal, que eu posto muito conteúdo de saúde, que é o Leslie Rey. Tem do escritório, que lá nós postamos um pouco de saúde, direito da saúde, direito previdenciário, que aqui são nossas áreas de atuação. Eu fico no direito da saúde e a Vanilda, que é a minha sócia, fica no direito previdenciário. Então, Que eu fiz a live com ela. que já fez live com ela, que casa muito, né, o direito da saúde com o direito previdenciário naquela questão de benefícios, né? Muitas vezes vem pensando numa coisa e acaba descobrindo que tem direito de rever outro lado também. Então, é o Instagram Prado e Rei. A gente também está no Facebook, TikTok, com os mesmos arrobas. E tem o site do escritório. No Instagram tem o link, o telefone de contato, o WhatsApp, caso queira entrar, agendar. Nós fazemos atendimento em todo o Brasil, atendimento online. E aí a gente analisa o caso, vê a viabilidade. Maravilhoso. Comentaram aqui, hashtag saúde. Então, eu vou subir também essa live pro TikTok e para o YouTube. Então, não se esqueçam de compartilhar, porque, gente, é direito, todo mundo tem que saber. Às vezes a gente não precisa agora, mas assim, conhecimento nunca é demais. Pode não ser nesse momento que a gente precise, mas é bom a gente saber que esse direito, porque vai que lá na frente mude a situação. Ou para a gente auxiliar um familiar, um conhecido, um amigo, né? Acho que conhecimento nunca é demais, é sempre bom. Sim. E eu desafio alguém a falar assim, não, aqui eu nunca vi ou alguma negativa de plano de saúde, ou alguma fila absurda do SUS, ou algum medicamento, eu duvido, pode não ter acontecido com você, graças a Deus, mas que você conhece alguém, você conhece. Com certeza, então, não tem como, né? É até alarmante o número de processos, né? Crescente de processos judiciais, né? Eu digo, muita gente fala assim, nossa, mas o que aconteceu com os planos, enfim, que estão negando tanto? Falou assim, gente, não é que ele está negando tanto, ele sempre negou. A questão é o aumento da conscientização dos seus direitos, que está fazendo com que as pessoas entrem agora para poder se preservar, se resguardar, proteger seus direitos, valer-se, né, dos seus direitos aí. Então, não é, sempre aconteceu, as pessoas só não sabiam, né? E tem como se prevenir, né? Tem como se prevenir com seguro de vida, de preferência com plano de saúde também. Muito importante. E se ainda assim não der bom, a doutora vai ajudar. Pelo menos a gente vai tentando lapidar. Pega ali uma proteção financeira, faz esse contrato plano de saúde. Se mesmo assim se deparar com uma situação de abusividade, saiba que tem aí o judiciário
para poder aí fazer valer os seus direitos, né? Perfeito. Muito obrigada, viu, doutora, pelos seus esclarecimentos. Com certeza ajudou muita gente. Foi um prazer, agradeço o convite. Prazer estar aqui ajudando aí a espalhar informação. Isso faz toda a diferença. E Arrasou. vamos planejar. Vamos. Um beijo e Um até a próxima. beijo. Tchau.